Olá, professor Oséias. Oi também para quem eventualmente. Enfim, hoje é domingo de eleição, infelizmente nós não vamos poder estar 100% em silêncio para gravar. Mas oi também para quem eventualmente assistir esse vídeo. Eu sou Giovana Diniz e, junto com a Júlia Bastos e o Lucas Cardoso, vou apresentar alguns princípios, né, relacionados ao processo penal. Nós escolhemos a abordagem de cada um falar sobre 3 princípios que achasse mais interessantes, que tivessem pertinência entre si, para não ficar uma coisa muito superficial, né? Sair falando sobre 30 princípios que a gente sabe que são realmente inúmeros, né? Tanto explícitos quanto implícitos. Eu vou iniciar falando sobre o princípio da necessidade do processo penal para a pena, que é um princípio que eu vi no livro do professor Aurí Lopes Júnior, que é o doutrinador que eu gosto de acompanhar. Pelo que eu entendi no início, é uma relação direta que deve haver entre processo penal e as garantias constitucionais, né? A ideia geral. Né? Como o processo também reflete o momento político do Estado, né? As características políticas. Ele, logo de cara, nesse sentido, cita o jurista alemão James Goldschmidt, que diz que os princípios de política processual de uma nação não são outra coisa senão o segmento de sua política estatal em geral. E o processo penal de uma nação não é outra coisa que um termômetro dos elementos autoritários e democráticos da sua Constituição. Então, a gente já pode fazer um paralelo aqui com o que a gente recentemente viu em aula com o professor, dos sistemas penais, né, acusatório, inquisitivo. E esse é um entendimento, né, que parece permear outros autores, como, por exemplo, o César Roberto Bittencourt, que é já na área do direito material, que eu também li, que diz que toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. Então, tem que haver essa relação, né, do processo penal com a Constituição, uma relação de conformidade. Né? Ele tem que seguir as garantias constitucionais para ter o devido processo, que é outro princípio. E essa conformidade não é só a Constituição, é o que o autor chama de dupla conformidade, porque tem que guardar em relação a tratados internacionais também, que o país for signatário, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Então, as leis ordinárias, o Código Penal e principalmente o Código de Processo Penal, que é o nosso objeto, tem que ter essa obediência, né, a essas legislações superiores, hierarquicamente. Então, o processo penal, que atende às garantias constitucionais, ele é o fator legitimante da pena e do poder-dever de punir que o Estado detém. Esse processo tem que ter uma estrutura pré-estabelecida e, principalmente, um terceiro imparcial a verificar a existência ou não do ilícito penal. E, falando sobre essa imparcialidade, isso remonta à natureza contratual do processo, que é a proibição expressa dos particulares tomarem justiça com as próprias mãos, fazerem a justiça com as próprias mãos, né? E é justamente por isso que o juiz, o julgador, tem que ser uma pessoa imparcial, ela não pode estar ali com preconceitos em relação ao réu, convencido desde o início. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito na prática, né, do nosso país. O Estado, ele tem o direito e o dever de proteger não só a comunidade, mas também o próprio réu, com o meio de cumprir a sua função de procurar o bem comum. Né? Então, a pena não pode prescindir desse processo penal, devido justamente ao monopólio da aplicação por parte dos órgãos jurisdicionais, né? Da pena, das sanções. Isso, de certa forma, apresenta um avanço, né? Representa um avanço por ter acabado a vingança privada, né? E pelo que eu li e entendi, né, como na minha percepção, existe um triângulo que é pena, processo e delito, né? Não necessariamente com uma ordem de superioridade. Porque não há pena sem delito e sem processo, né? Não tem por que ser imposta uma pena se não houver delito, e não pode ser imposta uma pena sem o devido processo antes, né? Em relação ao autor. Em segundo, não há delito sem pena, e isso é aquela máxima que a gente aprende, né, no direito, né? Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Se não está tipificado, né, com tanto tempo de reclusão, detenção, se é multa, se não é, aquilo não é crime, aquela conduta não é crime.
E, por fim, a terceira ponta do triângulo, perdoem os matemáticos que eu não falo o termo correto da geometria, não há processo senão para determinar o delito se chegar à pena. Então, a conclusão que eu tiro é que a pena não é só efeito jurídico do delito, mas também um efeito do processo. Só que o processo não é efeito do delito, ele é a necessidade de impor a pena e o meio pelo qual isso acontece. A pena depende da existência do delito e da existência efetiva e total do processo penal. Tem essa minúcia. Porque se o processo termina antes de se desenvolver completamente, né, ele pode se resolver num acordo de não persecução penal no início, transição penal, pode haver um arquivamento por diversos motivos, pode ocorrer a prescrição, e se isso acontecer, o autor do delito não vai sofrer com a sanção combinada a tal tipo penal. Passando ao próximo princípio, que é o princípio da proporcionalidade, que eu acho que tem um gancho com o que eu falei sobre a busca do Estado pelo bem comum, que tem que proteger tanto a sociedade quanto o réu. Eu entendo que o réu não pode ser punido injustamente, né? Acho que todo mundo entende assim, né? Seja de uma forma extrema, que é o óbvio de, nossa, a pessoa é inocente, então ela não pode ser condenada, né? Porque no processo, a verdade do processo está dizendo que ela é culpada. Mas também a proporcionalidade em relação, às vezes, a pessoa ser condenada a um dia sequer a mais do que ela deveria cumprir. Porque uma garantia ou um direito não foi respeitado no curso do processo, que infelizmente não é incomum. Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, né, lá da França, no seu artigo 15º, já se exigia expressamente que se observasse a proporcionalidade entre a gravidade do crime praticado e a sanção a ser aplicada, que é a resposta do Estado, né? Eu falei, ele tem um monopólio disso. Então, o direito tem esse objetivo de evitar toda e qualquer intervenção desnecessária na vida dos cidadãos, né, na esfera privada. E isso tem relação com mais dois princípios, que eu não posso aqui me estender e me aprofundar, mas é importante citar, para a gente ver como os princípios estão sempre muito relacionados, né, para formar o sistema, a lógica final do direito, de forma geral, que é o princípio da intervenção mínima do Estado e a fragmentariedade do direito penal, né, fazendo esse paralelo com o direito material, porque não é qualquer conduta, qualquer acontecimento que é tutelado por essa seara jurídica, né? Então, com a proibição do excesso, impõe-se o maior respeito à dignidade humana que tem que haver no processo. Isso jamais pode ser visto como uma forma de impunidade, né? Que infelizmente pessoas que têm um pensamento punitivista podem imaginar, né? E uma coisa que o Bittencourt pontua, que eu gostei de fazer essa relação entre os dois autores, né, do processo e da parte material, que a culpabilidade deve ser tida como um limite da pena e não como um fundamento, justamente para dar essa prioridade à proporcionalidade, também à razoabilidade. E para fechar também esse princípio, é importante dizer que o sistema penal somente estará justificado quando a soma das violências, que a gente pode resumir nos crimes, que ele pode prevenir for superior à violência constituída na pena que ele comina. Então, é indispensável que os direitos fundamentais do cidadão sejam considerados indisponíveis no momento de julgar, né, de todas as fases do processo, né, para que não se viole nenhuma garantia e se chegue a um resultado injusto. E, por fim, vou abordar o princípio da não culpabilidade, mas não de uma forma assim convencional, porque eu acho que é um dos princípios mais difundidos, mais entendidos e explicados, assim como contraditório, que é muito amplo. Né? O princípio da não culpabilidade a gente vê desde o começo, pode ser chamado de presunção da inocência e dúvida pro réu. Então, não vou estar aqui explicando conceitualmente, né? Acho que está bem na nossa mente já. Eu quero abordá-lo citando mudanças no entendimento da STF em relação a esse princípio. Vou começar com esse ponto, né? Que em 2009, em 17 de fevereiro, por 7 votos a 4, o STF decidiu que um acusado só pode ser preso depois da sentença condenatória transitada em julgado. Isso no âmbito do habeas corpus 84.078. O que, assim, convenhamos, é óbvio,
tendo em mente o artigo 50, em seu inciso 57, da nossa Carta da República, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a gente via uma uniformidade da jurisprudência, uma constitucionalidade do entendimento, e aí tá aí tudo bem. Todavia, em 2016, também em fevereiro, mas no dia 17, houve o julgamento do habeas corpus número 126.292, referente a uma sentença condenatória, né, contra o paciente do habeas corpus por ele ter cometido crime de roubo. E o que aconteceu nesse julgamento, cujo relator foi o Teori Zavascki, foi que se autorizou a execução antecipada de decisões condenatórias, mesmo pendentes recursos aos tribunais superiores. Então, prontamente a gente percebe a violação ou a negação à vigência do artigo 50, inciso 57, que eu citei. E também há outros tratados internacionais que o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que também cita em um de seus artigos, eu infelizmente não lembro agora, o princípio indúbio pro réu, presunção de inocência, né? As pessoas que votaram contra, né, os ministros, foram o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio, o Celso de Mello e a Rosa Weber. E o Marco Aurélio fez um comentário assim, no seu voto que foi muito certo, que ele disse que a reversão do entendimento leva à esterilização de uma das principais conquistas do cidadão, que é a de jamais ser tratado pelo poder público como se culpado fosse. Então a gente vê, né, eu percebo muito o reflexo de um judiciário ativista nessa época, visando cumprir a expectativa que se põe sobre magistrados no geral, que é de condenar e punir severamente, como se isso de fato trouxesse o resultado desejado, né? Mas não acontece, que é o da redução da criminalidade por esse meio, né? Eles se confundem com agentes da segurança pública. E isso mantém uma próxima relação também com o já citado processo inquisitório, que por mais que a Constituição de 88 molde o processo acusatório, infelizmente, na prática, nós temos muito perfil inquisitório no nosso processo, né? A decisão contraria ainda um outro princípio que eu acho importante citar, que é o princípio da vedação do retrocesso, que é um princípio, sim, geral do direito, né? Não só do processo penal. E a lógica desse princípio é que não há como o Estado regredir ou retroceder diante dos direitos fundamentais já reconhecidos. Ele pode tão somente agregar novos direitos ditos fundamentais ou humanos. Então, havendo isso, houve também a relação com outro princípio que a Júlia que vai explicitar, vai esclarecer, que é o da não reformatio impégius. Porque nesse HC, além de ele ter sido negado, o paciente que tinha sido concedido com a permissão de recorrer em liberdade teve contra si um mandado de prisão expedido. Né? Então a gente viu como essa decisão foi muito polêmica, podemos dizer pouco técnica também, né? Mas, por um lado, assim, é bom, né? Apesar da certa insegurança jurídica que isso causa, da instabilidade jurisprudencial que a gente vê acontecendo no Brasil, é que houve um conserto à decisão, como o Bittencourt chamou, porque em outubro de 2019, agora sim, 2019, o STF concluiu o julgamento de 3 ADCs, a 43, 44 e 54, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Eu vou ler aqui rapidinho. Já estava aberto, mas eu acabei perdendo a página. Ó. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Né? Então, seria mais a parte final do artigo, que tem mais relação com o que eu estou falando. Então, ele reforça novamente esse princípio que está aqui e que está na Constituição, e por 6-5 venceu esse entendimento constitucional, né? E decidiram que não é possível a execução da pena após decisão condenatória confirmada em segunda instância. Então, eu encerro por aqui. Vou dar a palavra à Júlia agora. E vamos seguindo aí nessa dinâmica de cada um falando sobre os seus processos. Só vou ajeitar a tela aqui para ela.
Opa, desculpa. Aí, a palavra é sua, Pode Ju. falar? Obrigada. Boa tarde, pessoal e professor. Eu vou continuar falando mais 3 princípios, que assim como a Giovana explicou, nós tentamos conectar esses princípios porque, de fato, eles são muito relacionados. Então, o primeiro princípio que eu trouxe, eu considero ele a base de todos os outros, porque é o do devido processo legal. Sem ele, estaríamos no eterno modelo inquisitório. Então, basicamente, por meio do devido processo legal, é garantido que o cidadão não precisará realizar a autotutela. O Estado, assim como a Giovana falou, o Estado, os órgãos jurisdicionais estariam atuando em nome desse cidadão. E isso faz parte da nossa sociedade, é o contrato que assinamos. E eu acho interessante que esse devido processo legal se relaciona com outro princípio, que eu não vou me alongar muito, mas é o da jurisdicionalidade, que garante que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, o devido processo legal, ele é necessário para que ambas as partes tenham a ampla defesa, o contraditório e os meios para terem um processo que de fato está nos trilhos da lei. Eu achei interessante também que essa questão da prisão, se não em flagrante em delito ou por uma decisão fundamentada, se relaciona com o meu próximo princípio, que é o da fundamentação das decisões. Ele está exposto tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal, e ele, de fato, é fundamental, porque sem essa fundamentação nas decisões, o poder, né, do judiciário estaria apenas em si próprio e não com uma base judicial. Sendo assim, não seria possível que ambas as partes pudessem se utilizar do seu princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, de certa forma, é necessário a fundamentação das decisões para um possível recurso, e até mesmo porque nosso modelo não é mais inquisitório. Apesar de em alguns momentos, a gente perceber que está um pouco inquisitório, não é o ideal. E justamente a fundamentação das decisões permite que a decisão esteja com o racional desenvolvido até mesmo para valorar a pena e os motivos que o juiz teve para chegar àquela decisão. Além disso, esse princípio da fundamentação das decisões, linkando com o que a Giovana falou, ele vai muito pela questão da presunção de inocência. Apenas com uma decisão fundamentada é possível que a presunção de inocência daquele réu seja de fato derrubada, entre aspas, porque até então ele tinha a presunção de inocência que é necessário. Então, indo para o próximo princípio que eu trouxe, que também se relaciona, é o princípio da não reformatio in pejus, que se relaciona com a decisão, então foi meio que um trilho, né? Um se relaciona com o outro, e basicamente por esse princípio, ao ter um recurso ou da defesa ou da acusação, cada um teria as suas implicações. Então, por exemplo, quando a defesa fizesse um recurso, essa decisão, em outra instância, não poderia prejudicar ou reformar uma decisão em prejuízo do réu. Entretanto, se fosse a acusação fazendo esse recurso, seria possível que a decisão fosse em prejuízo à decisão anterior, ou seja, poderia agravar a pena, poderia trocar o regime para um que seria pior na escala entre aberto, semiaberto e fechado. Então, é muito interessante como todos os princípios se ligam, porque nas decisões é importante você se fundamentar até mesmo através de princípios, artigos, súmulas. E no não reformatio in pejus, eu acho muito importante, porque se relaciona inclusive com a súmula 160 do STF. E linkando todos esses princípios que eu trouxe, eu consegui encontrar uma jurisprudência desse ano, do TJRJ, foi uma apelação. O que ocorreu foi um caso de furto qualificado mediante escalada na forma tentada. Então, o artigo foi o 155, parágrafo 4º, inciso 2º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Basicamente, o storytelling aqui é que o réu teria escalado o poste e teria tentado furtar
as redes elétricas de telefonia. Durante essa tentativa, os trabalhadores daquela empresa chegaram por meio do contato dos consumidores e, desse modo, a forma de fato qualificada foi atentada, porque, por intermédio de terceiros, ele não conseguiu concluir o furto. E, por conta disso, a defesa decidiu entrar com recurso, de modo que, como eu disse, por meio do princípio da não reformatio in pejus, sendo a defesa que fez esse recurso, a pena não poderia ficar pior do que já estava, apenas poderia melhorar para o réu. E, basicamente, nesse recurso, eles alegaram que pediram pela nulidade do processo, porque informaram que o réu teria sido submetido à tortura. Entretanto, já dando o que eles pediram e os contrapontos, nesse quesito, a decisão foi no sentido de não provimento, porque não se tratou de ilegalidade da prisão, porque foi uma prisão em flagrante. Logo que os funcionários da empresa chegaram, eles já fizeram o contato com as autoridades policiais. Então, basicamente, foi preso em flagrante. A defesa até tentou que fosse tirada a qualificadora de escalada, entretanto, também não foi possível o provimento, diante de que o réu estava em cima da árvore. Então, assim, de fato, ele tinha escalado. E eu achei interessante que, durante as ações policiais, o réu informou que não havia sido submetido à tortura ou sido agredido. E aí, agora, no recurso, eles tentaram por essa nulidade do processo, entretanto, não foi provido. Outra temática que eles tentaram o recurso foi pelo princípio da bagatela. Entretanto, a decisão também foi no sentido de não prover, visto que é necessário visualizar o caso diante da sua periculosidade social e da reprovabilidade da conduta. Uma vez que o réu tivesse de fato concluído o furto, ele estaria ali sujeitando a empresa a uma imagem por prestar um serviço que provavelmente pararia de funcionar e deixaria ali os consumidores sem o acesso à energia, à internet, à telefonia. Então, por conta disso, não é possível aplicar o princípio da insignificância. Além disso, se relacionando ainda com o ponto da tortura, eu achei interessante que a decisão trouxe a súmula 70 do TJRJ, que se relaciona com o que o professor falou em aula também, sobre como o testemunho e a escuta dos policiais é levado muito em consideração nas decisões. E, basicamente, essa súmula diz que o fato de restringir-se à prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Então, basicamente, nesse caso, foi ouvido as testemunhas, que seriam os funcionários da empresa de telefonia, e os policiais. Então, para a condenação desse réu, foi levado em consideração a prova oral desses agentes da polícia. Além disso, no final da decisão de segunda instância, foi decidido por manter o regime aberto. Entretanto, só foi mantido por conta do princípio da não reformatio in pejus, já que a segunda instância entende que poderia, inclusive, agravar esse regime, poderia ir para o semiaberto, mas, para não incorrer no princípio, eles permaneceram na decisão do regime aberto. Então, eu achei bem interessante e completa essa decisão, porque ele traz o devido processo legal. Então, não estamos no modelo inquisitório, não pode haver tortura, senão ocasionaria, por exemplo, a nulidade do processo, se comprovada nesse recurso. Além disso, todas as decisões foram fundamentadas, então, tem artigos, tem provas, tem súmulas. E, além disso, ele se utilizou do princípio da não reformatio in pejus no final, de modo que, poxa, a segunda instância entende que poderia até majorar essa pena, mas, para respeitar o primeiro grau de jurisdição, não houve esse aumento. E então, desse modo, eu finalizo a minha exposição e passo para o Lucas. Deixa eu só interromper, só fazer uma pergunta rapidinho. Você viu se nesse acórdão a sentença era da primeira vara criminal de Niterói? Olha, eu não sei. É porque você descreveu, Porque eu você lembrei pegou um desse processo próximo? lá na vara que eu estagio. É muito parecido. Não, deixa eu ver. Eu acho que eu ainda tenho aqui aberto. Agora eu fiquei Se curiosa. tiver, porque é muito isso, que primeiro chegaram o pessoal da empresa. Uhum. Foi muito igual, mas assim, não que furto de cabo seja incomum aqui, né? Olha, esse daqui, eu não sei quem foi a primeira. Cara, é de Niterói, primeira vara, o processo originário. Ah, eu lembro.
Muita coincidência. Muita Mas enfim, não vou coincidência. comer o tempo. Pode falar, Lucas. Eu vou só te colocar na tela cheia. Aí. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas e eu vou falar inicialmente do princípio da publicidade, que é um princípio explícito, né, tanto na Constituição quanto na lei processual penal. O fundamento constitucional está no artigo 5º, inciso 60, que fala a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E também tem fundamento na parte que trata sobre o Poder Judiciário, no artigo 93, inciso 9, que diz que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. O fundamento legal mais notável no Código de Processo Penal está no artigo 792, primeira parte. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízes e tribunais. Historicamente, o princípio da publicidade ele foi uma pedra de toque desse processo de transição do ancião regime na Europa para os estados constitucionais, né, para os estados liberais modernos. Nesse processo, né, por ocasião da Assembleia Constituinte Francesa, em 1792, um constituinte, Mirabeau, que era famoso pelo seu discurso, ele deixou uma frase célebre que trata bem o que é a razão de ser do princípio da publicidade, que é a seguinte, né? Dai-me o juiz que vocês queiram, parcial, corrupto, meu próprio inimigo, pouco me importa, contanto que ele não faça nada senão diante do público, né? Então, inicialmente, esse princípio ele tinha uma natureza de proteger a soberania popular em face do Estado, né? Então, o povo tinha que controlar o seu Estado. Hoje em dia, a gente tem na doutrina uma classificação com relação à publicidade que é dada às partes no processo, e aí isso entra em cotejo com outros princípios, como o devido processo legal, o princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio até da motivação, né? Porque o sujeito ele tem o direito de ter os seus argumentos todos apreciados por ocasião de uma sentença ou de um acórdão condenatório penal, e essa é a maneira imediata de expressão desse princípio dentro do processo penal. E existe a maneira imediata que vem remontando nesse processo histórico, que é quando a sociedade tem o direito de apreciar aquilo que é feito no deslinde processual penal. A gente vê, por exemplo, vários casos emblemáticos, né, de julgamentos penais, e a gente vê, por ocasião de divulgação de mídia, né, mídias sociais e coisas do tipo, às vezes alguma referência a vício processual, né, deficiência de defesa, enfim. E o princípio da publicidade, ele, em regra, ele é absoluto. Em regra, tanto as partes, principalmente as partes, quanto a população, tem acesso a tudo aquilo que o Poder Judiciário realiza. Mas, excepcionalmente, né, como disse o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 60, se houver causa fundada em proteção da intimidade ou do interesse social, a lei ela poderá restringir esse princípio da publicidade. Nós temos no Código de Processo Penal 2 exemplos assim, bem fortes de mitigação desse princípio. O primeiro deles é o sigilo da investigação, né? Que está lá no... Meu Deus, espera aí rapidinho que eu vou colar aqui o artigo 20º, né, artigo 20, perdão, do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade
assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, né? E aí é bem óbvio e razoável a gente entender isso, né? Porque se o sujeito está investigando um crime, no caso a autoridade policial está investigando um crime, se fosse aberto à publicização de maneira generalizada e absoluta, a investigação seria deficiente e às vezes completamente inútil. E também uma outra exceção, que aí já é constitucional, mas aí de matéria processual penal é relacionada ao sigilo da votação do júri, né? Então, eles têm essa faculdade, o comando constitucional está no artigo 5º, inciso 38, a linha B, que fala que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, B, o sigilo das votações. O próximo princípio que eu vou tratar é o princípio da oficialidade, né? Um autor que estudou bastante essa perspectiva do Estado em monopolizar o uso da força legítima, com algumas exceções, né, que o direito defende, o direito prevê, foi o Max Weber, né, no seu... Meu Deus, eu botei um negócio aqui em alemão, mas é basicamente o conceito de monopólio do uso legítimo da força, né? Que ele tratou há exatos 105 anos atrás, né? E aí, o que é o princípio da oficialidade? O processo penal ele tem dois momentos, né? A persecução, que é a investigação e a apreciação do Ministério Público dos elementos jurídicos e dos elementos de fato que vieram dessa investigação, que é própria da autoridade policial, e o momento seguinte, que é o momento da jurisdição, que é propriamente o processo. Tanto a persecução criminal, que é persecutio criminis, quanto a jurisdição, ambos só podem ser naturalmente realizados por órgãos competentes, né? Então, no Brasil, só é admitido a pena mediante esse rito realizado pelo Estado. E a base na Constituição está lá no artigo 129, inciso 1º, que fala das atribuições do Ministério Público. O Ministério Público é senhor da denúncia, né? Ele é senhor do litígio penal, no sentido de em regra, ser a quem é atribuído exclusivamente propor a denúncia, né? Dar início ao processo penal, com exceção da ação penal pública condicionada à representação, e a ação penal privada e a subsidiária da pública, que a gente vai aprender bem mais à frente. E também no artigo 144, parágrafo 4º, né, da Constituição, que fala sobre a atribuição das polícias judiciárias de investigar, né, que é a atribuição específica delas. E, para não me alongar bastante, eu vou já pular para o próximo princípio, que é um princípio que eu achei bem excêntrico, que é o princípio da identidade física do juiz. Eu lembrei, né, para falar de cultura geral, lembrei da série Game of Thrones, que já no primeiro episódio tem um caso lá que o personagem vai lá e escuta o sujeito que está sob juízo, e ele mesmo passa a sentença e executa, né? E aí eu fiz uma referência, né? Ele até fez uma frase depois dizendo ao outro personagem, que era, por ocasião, filho dele, que é o homem que passa a sentença deve bradar a espada. É mais ou menos nessa lógica, né? O juiz que preside a instrução deve proferir a sentença, né? Que está lá no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Isso tem algumas exceções, claro, né? Por ocasião deixa eu ver aqui, normalmente fundamentada numa analogia que é feita num artigo do antigo Código de Processo Civil,
que, por analogia, informava o Código de Processo Penal, que colocava uma exceção quando havia aposentadoria, licença, essas coisas assim. E aí passava para o sucessor legal. Mas era dado ao juiz que sucedesse, que sucede, né, porque isso é uma prática, repetição de provas, sobretudo as orais, né, em sede de audiência. E é isso. Eu usei como base o livro do professor Edilson Mugeno Bonfim, que também é juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Finalizei. Então, não tenho mais nada a acrescentar. Acho que a gente expôs bem o que a gente queria expor. E alguém tem mais alguma coisa para falar? Por mim, tudo ok. Então, Tá ótimo. ótimo. Obrigada, galera. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Obrigada.